gente fala em degradar ambiente, nós estamos falando em degradar as pessoas também, porque elas não estão separadas. Uma solução baseada na natureza, se ela não inclui a sociedade, se ela não inclui as pessoas que nela vivem, é muito provável que essa solução não dê certo. Enquanto a gente estiver achando que a natureza é outra coisa, não somos nós, a gente vai continuar mal nessa história. Uma coisa importante para a gente pensar na natureza da cidade é colocar a cidade numa escala maior, tá? Assim, pensando na região. Então, se a cidade está numa região que passa por uma grande transformação, onde o processo de urbanização ele acaba liberando tanta mão de obra, ou ao mesmo por meio da mecanização da agricultura, ou é uma cidade que se industrializa e que passa a atrair mão de obra, uma cidade que recebe grandes contingentes de população e ela não está preparada, há um grupo que chega sem qualquer recurso, que onde que ele vai morar? Quais vão ser as áreas que vão estar disponíveis? E a gente precisa se familiarizar com essa ideia de que os nossos ecossistemas estão em plena transformação pela ação humana, sobretudo. Então, a cidade ela é uma natureza. A grande questão é, né, a cidade que nós produzimos, sobretudo no Ocidente, até o presente momento. Né? Aonde está aquela natureza com a qual nós éramos familiarizados geracionalmente falando. Né? É essa que talvez seja, né, que bata esse saudosismo na gente, porque quando a gente vai para lugares menos alterados, é essa natureza que a gente reivindica para o nosso espaço urbano, porque é essa natureza que nos faz sentir melhor, que nos dá mais conforto emocional, físico, e às vezes até social. Isso se intensifica, por exemplo, na realidade brasileira, que copiou modelos urbanos europeus, mas não, por exemplo, deu o mesmo tratamento para o sítio. Mas, por exemplo, está numa raiz de dicotomia, né, onde o homem está separado da natureza. O modelo de urbanização que a gente tem no Brasil, que a gente tem nas Américas, em vários outros países, chamados ocidentais e outros não ocidentais, é um modelo que foi pautado numa visão eurocêntrica de mundo. E essa visão eurocêntrica de mundo, desde Kant, né, ela tem uma ruptura em relação ao ser e ao sentir, ao que é racional e ao que não é chamado, né, racional. Então, essa ruptura, né, fez com que nós nos distanciássemos da natureza, daquela natureza, como se nós não fôssemos natureza. E pautássemos a importância do viver, do existir, de produzir os nossos mundos a partir de algo que era muito mais racional do que emocional e sentimental. Há um certo planejamento, mas esse planejamento ele é burlado por duas vias, né? Pela exploração capitalista, esse planejamento, eu acho que ele falta imaginação no planejamento das cidades brasileiras. Há um grau de tecnicismo, mas ao mesmo tempo não resolve. Não resolve também porque muitas vezes as leis não são cumpridas, né? E as leis não são cumpridas. A primeira motivação é justamente essa, um sistema que favorece a especulação, o lucro, a maximização, né, de algumas construções em áreas que não são devidas, se sabe que não são devidas, muitas vezes tem relatório técnico, muitas vezes tem até legislação para isso, mas isso não é cumprido, né? Então isso é desobedecido num nível de quem tem poder. Mesmo dentro da cidade, eu acho que é interessante a gente considerar que
não são todas as áreas da cidade que têm seus rios soterrados. Não são todas as áreas das cidades que têm a sua natureza, a sua vegetação totalmente devastada. Que eu acho que é importante a gente perceber também que as nossas cidades, elas promovem uma valorização desigual da natureza. Porque aí a gente vai falar, nós vamos morar em cidades sustentáveis, nós vamos morar, mas para morar nessas cidades sustentáveis, você derruba um ecossistema, edifica, bota meia dúzia de plantas que não tem absolutamente nada a ver com a realidade do lugar e diz, pronto, você está num green, você está num village, você está num garden, e traz uma ideia, uma noção ainda pior do que é a natureza. Esse é o modelo de urbanização que vem sendo propagado há muitas décadas e sendo reproduzido apesar de todos os problemas que ele traz desde sua origem. Você vê que a nossa cidade histórica, ela é toda formada num único bloco, numa massa construída, e os espaços públicos são clareiras. Clareiras, né? São praças, você reconhece facilmente o que é o público, o que é o privado, e você tem a calçada e a rua como fronteira disso. O Rio tem 1000 papéis, ele tem um papel não só, vamos lá, sendo muito racional, né? Tem um papel do abastecimento, ele tem um papel de fornecimento de recursos alimentares, né? Mas ele também tem um papel que ele não é tão racional, que é o papel da beleza que ele representa, né? Do que ele traz para a gente de conforto inclusive para o ócio, para o lazer, que são coisas que, com esse modelo de urbanização, a gente veio colocando como se fosse uma coisa secundária, e isso não é, isso é saúde mental. Então, a natureza exerce uma função na vida da gente, né? Na medida em que a gente subtrai esta natureza e substitui por uma natureza que não cumpre o mesmo papel, o que você vai ter é uma função mal feita. Então, eu entendo assim que muito disso vem desse, assim, esse tratamento que as cidades dão à sua natureza, na forma como elas vão subtraindo os seus elementos naturais, ele parte de uma compreensão maior. A gente vive em cidades que são cada vez mais ambientalmente desequilibradas. Tá? Assim, esse processo de, vamos dizer, esse processo de ocupação desordenada que as nossas cidades têm, é como eu costumo dizer, essa desordem, ela é seletiva, não são todas as partes da cidade. Se você olhar a vida urbana, ela é caótica, e ela é caótica, evidentemente, para as pessoas com menos recursos, que têm que pegar um ônibus urbano, que muitas vezes é morar numa periferia, onde deveria ter um tratamento ambiental que não tem. Você falou das enchentes. Enchente muitas vezes é fabricada na cidade, né? Pela impermeabilização excessiva, pela ausência de vegetação, por ocupação de lugares que deveriam ser de proteção ambiental. Hoje em dia, ou progressivamente, a gente vem tendo ações de urbanização em favelas, mas é importante a gente considerar que os projetos de urbanização, a gente pode ver projetos de urbanização bem-sucedidos, tá? Mas um projeto bem-sucedido, ele deve considerar, por exemplo, a necessidade de áreas vazias nas proximidades, para que, em caso de urbanização, tá, haja um espaço para onde as famílias que estejam em áreas de risco, elas possam ser deslocadas sem que haja um forte impacto. A história dos grupos que foram periferizados, eles não eram periféricos, nem todos eram periféricos, né? Vários desses grupos, tanto ameríndios quanto, né, ou pindorâmicos, como queira, quanto em África, vários deles vieram de linhagens importantes, vieram de famílias estruturadas que foram desfeitas dentro dessa lógica racional. Mas o que é o paradoxo desse debate é que tanto os povos africanos quanto os povos indígenas das Américas, a relação com a natureza, para eles, foi diferenciada. Eles também tiveram urbanismo. A história do urbanismo em África, ele data pelo menos de 5 ou 6 mil anos.
Você também tem histórias do urbanismo na América e no Brasil. Então, assim, histórias de como habitar, histórias de urbanismos bem-sucedidas, elas existem na humanidade. O problema é que quando esse modelo de urbanização se implanta, ele não só nega, como ele esconde essa história. A vida urbana, a cidade que deveria ser esse lugar do encontro, da cultura, da liberdade, ela foi, ao longo do tempo também, dessa modernidade, negando esses valores mais humanos, né? Ou seja, a pessoa que só trabalha, que se desloca horas para chegar em casa num transporte desconfortável, e sim, vai adoecendo, né? Vai adoecendo. E você vai para o centro da cidade, que deveria ser esse lugar simbólico, esse lugar da memória urbana, ele está totalmente degradado, né? O centro está ambientalmente, socialmente e, né, podemos dizer até moralmente degradado, uma vez que não se conserva essa memória. Acho que a gente tem esse desafio de, pensando nessa realidade, a gente buscar avaliar o que é que a gente tem tido como política pública para enfrentamento desses problemas, tá? De que maneira a gente consegue reverter todo esse descontrole que há nos padrões de uso e ocupação do solo, tá? De que maneira a gente consegue trazer uma abordagem interescalar para pensar nos processos naturais, tá certo? Como é que a gente consegue recompor nas cidades o que seriam os sistemas de espaços livres? Quando a gente fala de eventos extremos, quando a gente fala de justiça climática, é sobre isso que a gente está falando. Sobre aqueles grupos que não foram produtores dessas violências, porque é uma violência com a natureza. Então parece, às vezes, em até algumas mídias, porque a enchente, porque os problemas climáticos, parece que é um problema puro e simples da natureza, quando na verdade é a ação humana em cima disso. A questão ambiental na cidade, a gente deve pensar em diferentes escalas. Então, aquela área que sofre alagamento, é possível que o problema daquele alagamento esteja num trecho a montante dessa favela, dessa área alagável, pela intensidade de ocupação, tá? Pela mudança do curso de um rio, tá? Pela forma como se deu a pavimentação, por um processo de canalização de um córrego que acelera a velocidade da água. A gente vai ser obrigada a recorrer a montantes significativos de dinheiro para investir em tecnologias, em pessoal, em conhecimento, para tentar buscar estratégias que em algum momento vão se tornar efetivas para resolver o problema. Por vezes, esses processos de renaturalização, eles são menos onerosos do que a necessidade de você estar permanentemente reconstruindo determinadas áreas das cidades. Tá? Vamos pensar aí o caso do Jardim Pantanal em São Paulo, né, na Zona Leste. Há muitos outros. O que aconteceu no Rio Grande do Sul, quando a gente fala de considerar o processo de urbanização numa escala maior? Mexer na cidade é muito difícil, principalmente quando você mexe com interesses, né? Interesses privados. Mas algumas coisas têm que vir abaixo mesmo, sabe? Algumas coisas só se corrige quebrando e fazendo de novo, fazendo do jeito certo. E isso pode parecer drástico, porque toda vez que você vai mexer no bolso de alguém ou na economia, de uma certa maneira, isso é drástico, mas ninguém vê a quantidade de prejuízos maiores que a incorreção ela deixa para nós. Eu não acredito em nenhuma solução que não mude o modelo econômico vigente, porque a causa disso tudo foi esse modelo. Enquanto a gente estiver valorizando monetariamente pessoas e seres e terra e vida, a gente não vai mudar esse modelo.
Então, a grande ruptura, ela precisa vir do modelo econômico. As questões ambientais pelas quais passam as cidades, pelas quais passam os países, especialmente um país desigual, os países que têm essa trajetória de desenvolvimento desigual, como o Brasil, o papel da educação, o papel do cientista, ele é cada vez maior. Eu acho que a educação é o que transforma. Eu sou professora porque eu acredito na educação, né? E educação que eu não falo só da educação formal, eu falo da educação em todas as suas formas. Então, a gente deve considerar, ao meu ver, inicialmente, assim, uma educação de base, tá? Assim, uma educação transformadora dessa realidade que seja colocada desde a base, tá? Isso, quando a gente fala desde a base, assim, desde os primeiros anos nas escolas, eu acho que a gente não deve desconsiderar também uma formação para os tomadores de decisão. A gente precisa partir, mas essa ruptura, ela só vai ser efetiva quando a gente difundir mais e mais o conhecimento. E aí ele tem que estar em todos os lugares, tem que estar na universidade, tem que estar nas ruas, tem que estar nas escolas, tem que estar em casa. Então a gente tem que entender assim, houve as mudanças climáticas, e a partir dessas mudanças, a gente deve buscar nas cidades o que dá para a gente promover em termos de adaptação. Então, acho que esse é um grande papel da ciência no momento, tá? Dialogando com gestores, dialogando com a sociedade civil, com os movimentos ambientalistas, né? Com as comunidades, para que a gente possa perceber qual que é o alcance dessa adaptação. Mas a gente precisa largar aquilo que a gente está chamando de ciência e acessar outros campos científicos e outros locos de produção de conhecimento e de ciência. A partir das minhas investigações, das minhas pesquisas, eu procuro colaborar com políticas públicas, mas eu faço isso construindo com as comunidades, né? Eu faço isso dentro da favela, conversando com a favela, eu faço isso no quilombo, discutindo com o quilombo, né? Vendo aquilo que eu consigo perceber e produzir como conhecimento e associando aquilo que eles também trazem. A cidade precisa ser revista, e principalmente nas novas implementações, porque as novas implementações, muitas vezes, elas seguem esse padrão incorreto, né? Ela vai seguindo os vícios, as ideologias, ou seja, os problemas sistêmicos. Então, é importante, sim, que se queira algo adequado, que se queira. Nós temos tecnologia para isso, nós temos ciência para isso, né, que consegue reconhecer, identificar como tem que fazer. Soluções técnicas para quase todos os problemas ambientais nós temos. O problema, ele revela a necessidade de uma solução. Essa solução, para que ela vingue no nosso contexto, né, de cidades desiguais, ela tende a vingar à medida que sejam formuladas políticas públicas compatíveis com essa realidade. Só que essas políticas públicas, elas precisam vir de um amplo debate com a sociedade. Eu gosto de propor políticas públicas a partir de quem vai vivê-las de fato, quem vai vivenciá-las na pele. Então, esse planejamento, sobretudo, ele tem que ser participativo de fato, ele tem que realmente ouvir e construir com a maneira mascarada como ele é feito, ele não dá certo. Porque o Estado pensa de um jeito, o empresário executa de outro, e a gente vive com aquilo que sobrou para a gente. Tudo que é construído, esse construído ele não vem do nada, ele vem de matérias-primas que são retiradas, né, da natureza. Mas a gente precisa conversar com as pessoas, porque o espaço ele é produzido a partir desse lugar das pessoas. Entendendo que a gente consegue transformar as cidades se as pessoas também participam desses processos.